حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. No Hadith existe a proibição de insultar os mortos de forma geral, e sua generalização se aplica para os muçulmanos ou descrentes. Abre-se a exceção de maldizer os mortos, caso haja benefício na menção de seus defeitos. A prudência por detrás da proibição consta no Hadith. Isto é, eles chegaram no local para onde adiantaram o bem ou o mal, e também pelo mal-estar que traz para os familiares viventes. Não é digno que a pessoa fale aquilo que não é benéfico. Filho de Shumasa al-Mahri relatou: fomos até Amro, filho de Al-As, que Allah esteja satisfeito com ele. Quando ele estava em seu leito de morte, ele chorou por muito tempo e virou o rosto para a parede. Seu filho dizia: ó pai, o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, lhe deu as boas novas de tal e tal? O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, não lhe deu as boas novas de tal e tal? Ele virou o rosto e disse: a melhor coisa que podemos preparar é o testemunho que não há nenhum Deus além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Na verdade, passei por 3 estágios. Lembro-me de quando odiava o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, mais do que qualquer outra pessoa, e eu não desejava nada mais do que matá-lo. Se eu tivesse morrido naquele estado, certamente seria sido dos habitantes do fogo. Quando Allah instilou com amor pelo Islã em meu coração, fui até o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, e disse: estende sua mão direita para que eu possa jurar fidelidade a você. Ele estendeu a mão direita, mas eu retirei minha mão. Ele disse: qual é o problema, Amru? Eu respondi: desejo estipular uma condição. Ele perguntou: qual é a sua condição? Eu disse que eu seria perdoado. Ele disse: você não está ciente de que o Islã apaga todos os pecados que o precederam, e que a migração paga todos os pecados que o precederam, e que o Hajj, peregrinação, apaga todos os pecados que o precederam? Depois disso, ninguém foi mais querido para mim do que o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. Nem havia ninguém mais reverenciado em meus olhos do que ele, respeito por ele. Se me pedissem para descrever suas características, eu não seria capaz, porque nunca olhei completamente para ele. Se eu tivesse morrido naquele estado, eu poderia ter esperado ser dos habitantes do paraíso. Depois disso, nós foram responsabilizados por muitas coisas, e à luz das quais não posso saber o que está reservado para mim. Quando eu morrer, nem a mulher chorosa, nem o fogo me acompanhem. Quando você me enterrar, jogue a terra suavemente sobre mim. Então fique ao redor de minha sepultura durante um tempo em que um camelo seja abatido e sua carne distribuída, para que eu possa encontrar alívio em sua companhia e preparar a resposta que posso dar aos mensageiros de meu Senhor. Autêntico, relatado por Muslim. O hadith de Amr, filho de Al-As, que Allah esteja satisfeito com ele, que inclui o assunto de transmitir boas novas e parabenizar porque contem uma história. O resumo desta grande história é que alguns de seus companheiros estiveram presentes com ele enquanto ele estava no auge da morte. Ele chorou profusamente e virou o rosto para a parede quando estava prestes a partir deste mundo. Então seu filho disse a ele: por que você está chorando? Enquanto o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, lhe deu boas novas de entrar no paraíso. Ele disse: ó meu filho, eu estava em 3 estados diferentes neste mundo. Em seguida, ele descreveu esses 3 estados. Primeiro, ele costumava odiar tanto o profeta e não havia ninguém na face da terra que o odiasse mais e desejasse poder pegá-lo e matá-lo. E isso era descrença extrema.
Ele permaneceu assim até que Allah incutiu amor pelo Islã em seu coração. Então ele foi até o profeta e disse: Ó mensageiro de Allah, estenda sua mão direita para que eu possa lhe dar minha promessa do Islã. Profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, que era o melhor de todas as pessoas em termos de maneiras, estendeu a mão, mas Amr retirou a mão, não por arrogância, mas sim para verificar o que estava prestes a dizer. O profeta perguntou-lhe: qual é o problema? Ele disse: ó mensageiro de Allah, tenho uma condição para abraçar o Islã. O profeta perguntou: qual é a sua condição? Ele disse: que Allah perdoe todas as minhas descrenças e pecados anteriores. Essa era sua maior preocupação, que Allah esteja satisfeito com ele, temendo que Allah não o perdoasse, devido ao que ele tinha feito anteriormente. Então o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse a ele: você não sabe que o Islã apaga o que o precede, e que a migração apaga o que o precede, e que a peregrinação apaga o que o precede? 3 coisas apagam todos os pecados. Islã, ele apaga o que o precede, de acordo com o texto do Alcorão. Allah, o exaltado seja, diz: diga àqueles que não acreditaram que, se eles cessarem o que aconteceu anteriormente, será perdoado. Mas, se eles retornarem à hostilidade, então o precedente das antigas nações rebeldes já ocorreu. Capítulo 8. Os espólios de guerra. Versículo 38. Égira. Quando a pátria de alguém é uma terra de descrença e ele emigra dela, essa ação apaga o que a precedeu. Hajj, peregrinação, ele apaga o que o precedeu, como disse o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. A peregrinação aceito não tem recompensa a não ser o paraíso. Então Amr, que Allah esteja satisfeito com ele, jurou fidelidade ao profeta e o amou intensamente, tanto que o profeta se tornou o mais querido de todas as pessoas para ele, e ele nunca poderia dar uma boa olhada nele por reverência a ele. Glorificado é Allah, que transforma os corações. No passado ele o odiava tanto que queria matá-lo, e agora ele não é nem mesmo capaz de levantar os olhos para ele em reverência a ele, e não é capaz de descrevê-lo, porque ele nunca o encarou completamente de admiração e respeito. Amr, que Allah esteja satisfeito com ele, disse que se ele tivesse morrido no primeiro estado, ele teria vindo dos habitantes do fogo do inferno. Então ele disse que se ele tivesse morrido no segundo estado, ele poderia ter esperado ser dos habitantes do paraíso. Observe sua escolha cautelosa de palavras. Ele foi definitivo ao dizer que, se ele tivesse morrido no primeiro estado, ele teria sido dos habitantes do fogo do inferno. Mas quando chegou ao segundo estado, devido ao seu medo intenso, ele disse que, se tivesse morrido naquele estado, eu poderia ter esperado ser dos habitantes do paraíso. E ele não disse: eu teria vindo dos habitantes do paraíso, uma vez que a confirmação da admissão ao paraíso é algo difícil de fazer. Então ele disse que, posteriormente, ele foi encarregado de muitos assuntos, ser um governante e um líder, e ocorreu o incidente da batalha com Muawiyah e outros, e Amr, filho de Al-As, era conhecido por ser um dos homens mais astutos e inteligentes entre os árabes. Então ele disse: temo que o que aconteceu depois do segundo estado possa ter anulado minhas ações. Então ele deu ordens para que nenhum chorão, uma mulher que chora e lamenta o falecido, deveria seguir seu funeral, e que depois de enterrá-lo, eles deveriam permanecer em seu túmulo pelo tempo que levassem para matar um camelo e distribuir sua carne, até que ele tivesse respondido às perguntas dos mensageiros de seu Senhor, ou seja, os anjos, que veem ao morto depois que ele é sepultado. Quando o morto é enterrado, 2 anjos vêm até ele e o fazem sentar-se ereto em sua sepultura e lhe fazem 3 perguntas. Quem é o seu Senhor? Qual é a sua religião? Quem é seu profeta? Então Amr, filho de Al-As, que Allah esteja satisfeito com ele,
ordenou que sua família ficasse ao lado de seu túmulo por um intervalo de tempo igual ao tempo que levaria para abater um camelo e dividir sua carne, para buscar consolo e conforto na presença deles. Esta é a evidência de que a pessoa falecida pode sentir a presença de sua família, e foi confirmado pelo profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, que a pessoa falecida ouve o som de seus passos quando eles estão saindo após seu enterro. Embora o som das sandálias batendo no chão seja quase inaudível, o falecido ouve quando os enlutados partem depois de enterrá-lo. Foi confirmado pelo profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, em um hadith, que quando ele enterrava uma pessoa morta, ele costumava ficar sobre seu túmulo e dizer: peçam perdão para seu irmão e peçam firmeza para ele, porque ele está sendo questionado agora. Assim, quando a pessoa morta for enterrada, é recomendado que você fique sobre seu túmulo e diga: ó Allah, torne-o firme 3 vezes, ó Allah, perdoe-o 3 vezes. Sempre que o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, dizia salam, saudações de paz, ele costumava dizer isso 3 vezes, e sempre que fazia uma súplica, costumava repeti-la 3 vezes. Em suma, o filho de Amro e filho de Al-As disse-lhe: o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, deu-lhe as boas novas de ser admitido no paraíso, e disse isso como uma forma de dar boas novas e parabéns por isso.